Olá, começa agora mais um Saúde em Evidência, o podcast do Departamento de Medicina e Saúde da PUC-Rio. Eu sou Milene Coura, jornalista, e hoje eu tô com uma convidada super especial, professora Patrícia Quintela, e o assunto de hoje é tireoide e nutrição, evidências, estratégias e prática clínica. Bom dia! Saúde em Evidência, onde você encontra informação confiável sobre saúde e bem-estar. Por ter aceito o convite, está aqui conversando com a gente. Patrícia Quintela é professora do curso de graduação de nutrição aqui da PUC-Rio. E para quem por um acaso ainda não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Você falou o curso de graduação em nutrição aqui na PUC-Rio e também temos a pós-graduação também aqui de nutrição clínica, com as inscrições em aberto. E também na medicina integrativa, também a gente tem a atuação da nutrição fortemente. Certo, então vamos começar falando sobre tireoide e nutrição. E você pode nos dar assim, uma visão global sobre a importância da tireoide para a saúde geral e para o metabolismo? É um ótimo tema, Milene, porque a tireoide, apesar de ser uma glândula pequenininha, bem aqui na base da garganta, ela tem uma função assim, extremamente importante, né? Ela produz hormônios que são responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento na criança, pela cognição da criança, no desenvolvimento dela, no crescimento ósseo. E no adulto ela também está relacionada com o metabolismo, com a produção de energia. Então ela tem funções extremamente importantes para o ser humano. Tão pequena e com uma grande relevância, né? Quais são as principais disfunções da tireoide que você mais encontra na prática clínica? As disfunções principais é exatamente quando ela tem uma diminuição da síntese dos hormônios, né? E aí ela vai ter alguns sintomas bem clássicos, porém muitas vezes não observados. Ou então quando ela tem uma exacerbação da sua produção, e aí ela trabalha de forma acelerada. Normalmente, quando ela se dá dessa forma, numa produção mais acelerada, ela tem os sintomas são mais claros, são mais evidentes. Então a gente observa mais, na minha prática, quando ela está mais hipofuncional. Trabalhando de forma mais lenta. E quais são esses sinais ou sintomas que os profissionais da saúde, não só os nutricionistas, mas os das outras áreas também, podem prestar atenção para poder, de repente, fazer alguma ligação e chamar a atenção que pode ser alguma disfunção da tireoide? Quando a função da tireoide está bem acelerada, isso é muito visível, né? Então, assim, ela realmente se dá de forma mais aguda. Agora, quando ela está mais hipofuncional, é que os sintomas são mais tênues, né? Apesar de causarem mal-estar, né? Mas eles são muitas vezes confundidos com o estilo de vida das pessoas, né? Então ele vai causar fraqueza, né? Assim, essa hipofunção, cansaço, uma pele mais ressecada, um cabelo mais quebradiço, ganho de peso, um intestino mais ressecado, sensibilidade ao frio. Então são sintomas que a gente tem no nosso dia a dia e não necessariamente é a tireoide. Porém, um profissional de saúde deve ter esse olhar, né, para essas queixas. Certo, já vale como um sinal de alerta para uma possível investigação, Sim. Né? E quais são as principais causas dessas disfunções? Além da predisposição genética, tem alguns fatores ambientais ou nutricionais que podem contribuir para esses distúrbios? Sim, além da predisposição genética, pode ter alguma deficiência imunológica, uma doença autoimune. Tem a questão dos fatores ambientais, né? Assim, contaminação por metais tóxicos, o contato com agrotóxicos, fitalatos, bisfenol A, né? Os pesticidas. Também tem a questão de talvez uma ingestão deficiente de alguns nutrientes, minerais, vitaminas, né? Tudo isso pode impactar negativamente a função tireoidiana.
Entendi. Além da genética, que também pode... Sim, a genética também. Também tem a sua contribuição, né? E tem alguma relação entre intolerância a glúten, sensibilidade a trigo e as doenças autoimunes da tireoide? Tem. Alguns estudos demonstram que os indivíduos que apresentam essa tendência, digamos assim, essa sensibilidade maior a alguns alimentos, têm um risco maior de desenvolvimento de doenças autoimunes, principalmente na tireoide. Por quê? Todas essas sensibilidades vão impactar na saúde intestinal. Né? Então, quando impacta na saúde intestinal, você tem ali um ambiente desfavorável, mais inflamado, com produção maior de macrófagos, né? Agentes anti-inflamatórios, que de uma forma geral aumenta a resposta imunológica desse indivíduo, que então pode também causar uma doença autoimune em diversos órgãos, incluindo a tireoide. Entendi. E a intolerância à lactose, então, também se aplica, né? Sim, se aplica, porque vai causar ali no intestino um ambiente não saudável, né? Uma disbiose. Uma das perguntas que eu ia fazer era justamente essa, se a disbiose intestinal podia impactar na saúde da tireoide. E aí você já respondeu, né? Que a microbiota, ela influencia também na regulação dos hormônios tireoidianos. Sim. Então... Sim, influencia diretamente, né? Como a saúde intestinal, ela está realmente diretamente ligada a diversos órgãos. Né? A gente já escuta muito falar intestino cego, eixo, intestino, diversos outros órgãos. E também esse eixo com a tireoide é extremamente importante. Entendi. E quais são as recomendações alimentares que podem ser feitas para reequilibrar a microbiota intestinal e reduzir esses processos inflamatórios? Bom, observando-se que existe ali uma possibilidade de haver alguma sensibilidade ao glúten, à lactose, através de queixas que o paciente traz. Né? O paciente vai trazer algumas queixas relacionadas aos desconfortos gástricos, intestinais, né? A presença maior de estufamento, enfim, tem queixas que vão levar o profissional que está atendendo a desconfiar de alguma sensibilidade e retirada de alimentos que causam sensibilidade. Então, o primeiro passo é a retirada dos agressores, né? Melhora da alimentação como um todo, alimentos com menos potencial de ter agrotóxicos, alimentos da época, por exemplo, né? Um cuidado também com os equipamentos, os utensílios utilizados, né? Com a contaminação das panelas através do alumínio, né? De panelas riscadas, né? Essas de Tefal. Aquecimento dos alimentos no micro-ondas, né? Com plástico, né? Isso é extremamente importante. A gente ainda tem muita gente que ainda esquenta os alimentos no micro-ondas, né? Em vasilhas de plástico, né? Então, o aquecimento desses utensílios de plástico, né, com a gordura dos alimentos, libera ali, né, os fitalatos, bisfenol A. Então, isso é extremamente prejudicial, porque são os disruptores endócrinos. Né? Então, isso vai causar ali alterações, então, nesse metabolismo desse indivíduo. E a escolha, então, alimentar de uma alimentação mais saudável, mais anti-inflamatória, um estilo de vida saudável, né? Aí a gente já entra também na parte da medicina e estilo de vida, né? Diminuição do estresse, o controle do estresse. Eu acabei não falando do estresse, mas o estresse também é altamente impactante. Quem não está estressado, né? Quem não está estressado? O estresse físico, mental, emocional, tudo isso, ele vai ser um gatilho para o desenvolvimento de várias doenças. E também do hipotireoidismo, né? Dessa disfunção tireoidiana. A gente falando de dieta anti-inflamatória, né? Então, assim, quais são os pilares dessa abordagem nutricional da dieta anti-inflamatória? E ela é uma estratégia eficaz no manejo das doenças da tireoide? Sim, a dieta anti-inflamatória, né? Ela tem como objetivo exatamente diminuir os agressores da alimentação, né? Diminuir uma resposta inflamatória. E a gente
obtém isso através de uma alimentação equilibrada, né, com uma dieta bem orientada, com alimentos mais saudáveis, né, com essa diminuição da carga tóxica desses alimentos, com os nutrientes corretos, né, que tragam, digamos assim, a defesa correta para o corpo, né, como, por exemplo, o selênio. Né, o selênio é altamente importante para a saúde tireoidiana, né, porque ele, além de participar na síntese e manutenção desses hormônios tireoidianos produzidos, ele também forma a glutationa peroxidase, que é um antioxidante altamente potente que diminui o estresse oxidativo que a própria tireoide produz na síntese dos hormônios. Então, veja bem como o selênio tem um papel duplo. Né? Ele vai estar atuando na formação dos hormônios e também na proteção contra os radicais livres, né? Contra esse estresse oxidativo que é fabricado naturalmente dentro da glândula. Existem alguns outros micronutrientes que são extremamente importantes também, né? Além do selênio, eu ia perguntar dele também. Mas aí, por exemplo, tem o iodo, né? O zinco, o ferro. São alguns micronutrientes que são falados que são muito importantes para a tireoide. Por quê, assim? Teria como falar um pouquinho deles? Eu já debutei logo com selênio, né? Mas é verdade, Milene, tem vários, né? O iodo mesmo, né? Tanto o excesso de iodo quanto a deficiência de iodo vão ser impactantes. O tal famoso equilíbrio, gente. Exatamente, né? Então, essas informações, elas estão sempre mudando, né? Teve uma época aí, digamos que há uns 10, 15 anos atrás, era famoso utilizar o Lugol para equilibrar a tireoide, mas hoje em dia essa prática é duvidosa, né? É discutível, né? Porque a gente já tem alguns alimentos que tem o iodo natural e tem o sal iodado. Né? Então, assim, se você tem um intestino saudável, você vai absorver exatamente o iodo que precisa. Entendi. Então, por isso que o intestino equilibrado, uma eubiose ali intestinal é tão importante, porque a partir disso você tem uma absorção perfeita ali dos nutrientes importantes. Então, tem o iodo, que é altamente importante nesse sentido. Temos o zinco também, que atua também na formação ali, síntese desses hormônios. Tem o ferro, né, também ajuda na formação da conversão, né, do T4 para o T3, né, que é a forma ativa desse hormônio. Então, veja bem, se qualquer um desses nutrientes estiver com alguma deficiência, você já vai impactar na saúde tireoidiana. Tem a vitamina A também, tem os aminoácidos, também a proteína, uma dieta extremamente pobre em aminoácidos essenciais, então também vai impactar ali na saúde tireoidiana. O que faz a diferença, tanto se fala da alimentação colorida e variada, e às vezes as pessoas não têm noção do porquê é tão importante, né? Acaba às vezes indo no mais prático, comendo o que gosta e vai ali, acha que está sendo saudável, mas se não tem a variedade, às vezes vai causar uma certa deficiência, né? E nem tá sabendo no que tá gerando. Então, assim, às vezes as pessoas impactam só pensam no brócolis. O brócolis é saudável, come brócolis o tempo todo. E a gente tem até a questão de alimentos que são classificados como bociogênicos, ou seja, eles acabam induzindo a uma tireoide, apesar de serem saudáveis para muitas coisas, o excesso dessa alimentação junto, por exemplo, dessa alimentação, citando aqui o brócolis, né, como um alimento bociogênico, por conter tiocianato, né, glicosinolatos, que são substâncias, então, que induzem a uma... só um minutinho. São substâncias que induzem, né, a uma perda de iodo, né? Então eles são mais bociogênicos por conta disso.
Então, não é que o brócolis não seja saudável. O brócolis é extremamente saudável para um monte só não de... mas o excesso dele, junto com uma microbiota que não esteja captando corretamente o iodo, pode ser prejudicial nesse caso. Só não vai comer só ele, né? Exatamente. Inclua outras coisas. Você estava falando dos disruptores endócrinos também, né? Sim. Do bisfenol A, os agrotóxicos. Como é que os profissionais de saúde podem ajudar a orientar os pacientes a reduzir essa exposição? Nas orientações, através das orientações de uma busca de ter utensílios na sua casa, né? Conforme eu já tinha falado, ter utensílios na sua casa que diminuam esse contato. Até muitas vezes, Milene, a gente está dentro de um ambiente que tem metal tóxico até no ar, né? Então, alguns, por exemplo, algumas substâncias que a gente passa no rosto, na boca, por exemplo, como um batom, que tem um fixador mais ativo, né? Muitas vezes eles têm também alguns metais. Então, a gente, no nosso próprio dia a dia, a gente está em contato, né, com tintas de cabelo. Teve uma época que ficou em alta, né? Todo mundo falando dos desodorantes, né? Os desodorantes, exatamente. Que seriam inflamatórios e tal. Com excesso de alumínio. Os batons que tem esse fixador mais potente, com chumbo, né, o cádmio de fumaças, né, de cigarro. Apesar que os cigarros até estão diminuindo, raramente a gente tem alguém fumando perto, né? Diminuiu bastante, né? Então a gente já melhorou nesse sentido. Mas a gente tem um aumento aí dos alimentos com agrotóxicos, né? A carga de agrotóxico nos alimentos assim está extremamente alta. E, por exemplo, para quem não tem oportunidade, nosso podcast é para profissionais de saúde, mas é importante que eles saibam, né? E a gente ajude a nutrir de informações. Para quem, por exemplo, não tem condições de comprar alimentos orgânicos porque são mais caros, qual a forma ideal? Teria como amenizar o impacto do agrotóxico nos alimentos que não são orgânicos? Sim, claro, né? Eu acho que assim, o olhar para os alimentos da época, da estação, já é assim, de grande valia, né? Porque você vai você vai obter alimentos que necessitam de menos agrotóxicos para se desenvolverem, porque ele está na época dele se desenvolver melhor, né? Então já essa escolha já ajuda muito. Agora, porque então ele se desenvolve com mais facilidade, ele precisa de menos agrotóxico para ficar bom, né? Exatamente, né? Então, antigamente a gente tinha algumas épocas mais marcadas para o desenvolvimento de algumas frutas vegetais. Por exemplo, os morangos, a gente tinha os morangos mais no inverno, né? Agora a gente tem morangos abacaxi no verão. E abacaxi no verão, exatamente. Agora a gente tem algumas manga o ano todo e tal. Mas você pode também diminuir a quantidade de agrotóxicos fazendo uma lavagem correta nos alimentos, porém os agrotóxicos não são só na casca do alimento, né? Também muitas vezes estão contidos dentro dos alimentos, como nas cenouras. Então, tem alimentos que têm mais agrotóxico. E aí esses alimentos é bom fazer escolhas mais conscientes em relação a, por exemplo, a cenoura, tomate, são conhecidamente ricos em agrotóxicos, né? Então, fazer essas escolhas. E qual é o erro mais comum que você vê na abordagem nutricional de pacientes com disfunções tireoidianas? Bom, os profissionais têm que ter um olhar para o todo do paciente, né? Então, ao fazer a avaliação, né, não só os profissionais nutricionistas, como todos os profissionais da saúde, né, eles devem perceber, né, e talvez observar através de sinais e sintomas as deficiências nutricionais que essa pessoa está apresentando, né? Então a gente tem deficiências nutricionais que não são visíveis apenas através do exame de sangue, né? Mas um exame clínico é possível ver. Então, por exemplo, um cabelo mais ressecado, a gente observa que tem uma deficiência de zinco, de proteína. Uma pele mais ressecada também pode ser uma deficiência de vitamina A, do beta-caroteno, né? Os carotenoides, que são a provitamina A, né? Então, eles têm um impacto na saúde da pele, né? Um intestino mais preso,
né, junto com queixas de sono, cansaço, fraqueza. Observar se for uma mulher, se ela tem um fluxo sanguíneo muito alterado, muito forte, com uma perda de ferro nesse fluxo dela importante, ela pode ficar com anemia, né? Então a gente tem alguns olhares, algumas percepções importantes aí. Não olhar só a dieta do paciente, não, mas esses sinais clínicos sutis, né, que são importantes também talvez um pedido de exame de sangue completo, com todos esses nutrientes, zinco, vitamina A, selênio, a vitamina D também é extremamente importante, né, para a saúde tireoidiana, né, ela realmente é protetora, né, a gente sabe que a vitamina D, ela ela tem sido mais observada, mas a vitamina D ela não tem a função só para o osso, né, para a saúde óssea. Ela tem uma função hormonal que inclui aí a saúde tireoidiana. Então, por isso que é importante que ela tenha um pool ali, um status um pouquinho mais elevado. Então, o status nutricional, Milene, é profundamente importante. Aí, esse status nutricional bom, saudável. A atuação dos nutricionistas, né, ela é muito próxima dos pacientes que escolhem, né, ter um acompanhamento nutricional. No geral, eles têm o nutricionista ali como uma pessoa mais próxima, né, que eles compartilham o que conseguem no dia a dia, as dificuldades. E, ao mesmo tempo, vocês têm outros profissionais que são muito importantes para ter os resultados com os pacientes, né? Vocês atuam muito, dependendo da área de atuação do nutricionista. Você pode ter psicólogos juntos, profissional de educação física. Então, como é que você vê a importância dos profissionais da saúde, dessa integração entre as diferentes áreas, na promoção da saúde do paciente como um todo e, de repente, em questões específicas da tireoide? Essa interação é também imprescindível, né? Porque o nutricionista, ele tem essa capacidade de saber as funções de cada nutriente e ver o impacto que isso causa na saúde tireoidiana, né? Não só da tireoide, como do indivíduo como um todo. Porém, o endocrinologista, que seria o médico responsável aí por essa pela função hormonal, né? É importante porque cabe a ele, então, perceber o momento de intervir. Então, e muitas vezes, esse papel multidisciplinar é importante porque o cuidado com a tireoide, né, o olhar para um TSH, né, que é o hormônio tireoestimulante que você, através de um exame sanguíneo, você obtém se ele está numa faixa de idealidade. Muitas vezes ele pode estar acima, mas nada é feito, não existe a intervenção ainda, né? Então, assim, quando existe a multidisciplinaridade, né, o nutricionista já pode observar e intervir com uma dieta que possa melhorar a performance dessa tireoide. Então, é bastante importante. E não só também para o endocrinologista, mas por ser multicausal uma disfunção tireoidiana, você pode ter aí outros profissionais de controle do estresse, como uma yoga, uma aromaterapia, né, o controle do estresse de outras formas, né, um exercício físico que diminua o estresse, né? Então, assim, qualquer controle do estresse aí também é muito bem-vindo. Pacientes, agora uma curiosidade que veio, pacientes que já tiveram questões na tireoide ou paratireoide, que precisaram remover uma das duas, eles vão fazer reposição hormonal para o resto da vida. Existe alguma mudança específica que seja necessária na alimentação? Bom, nesse caso aí depende, né, se a tireoide foi parcialmente retirada ou não, mas de qualquer maneira, você ter esses alimentos nutricionais, esteja com a tireoide funcionando
ou não, né, nessas condições, vai ser importante, porque esses nutrientes, eles não ajudam apenas na formação e manutenção desses hormônios tireoidianos, mas também como anti-inflamatórios, né? Então, se já houve a necessidade de retirada, né, da glândula, é porque provavelmente já houve essa agressão. Então, ter esse cuidado, essa proteção, continuar sendo importante. E para os profissionais de saúde, médicos, estudantes dessas áreas que estão ouvindo a gente, desejam se aprofundar mais no tema da nutrição, a relação entre a nutrição e a tireoide, tem algum livro, artigo ou curso que você recomenda? A continuidade desse conhecimento, né, do estudo é muito importante, né? Até porque os estudos vão mostrando, outros estudos vão sendo feitos, artigos, né, e pesquisas. Então, a continuidade desse conhecimento se dá de uma forma super importante, e a gente oferece esses cursos aqui, né, na PUC Rio. A gente tem o curso de nutrição clínica, né, com essa abordagem integrativa, né, onde a gente traz diferentes olhares, né, porque a gente sabe que os cuidados são milenares, né? Inclusive no curso de medicina integrativa, a gente tem um olhar ayurvédico, a gente tem o olhar das terapias milenares chinesas, né? A gente tem o olhar das complementares, né? Dos florais, né? Do mindfulness. Então, assim, todas essas práticas, elas integram espetacularmente. Então, o cuidado com a tireoide, ela não se dá apenas na reposição hormonal, mas no todo desse corpo, desse indivíduo. E sobre esse olhar integrativo da nutrição e da saúde, tem algum livro que a Patrícia Quintela tenha se encantado e que ela indica? Nossa, tem muitos. Um ou dois, para quem está escutando a gente. Eu gosto muito de trazer o olhar da medicina chinesa, da dietoterapia chinesa. Né? Ela traz assim, um outro olhar. Né? Acho que assim, a nutrição integra muitos olhares. Né? Então eu gosto de trazer esses olhares. Né? E muitas vezes quando o paciente ele refere um incômodo com algum alimento e esse alimento não entraria, digamos assim, num dos alimentos que deveriam ser retirados, a gente sempre fica na dúvida, nossa, mas por que você se sente mal em comer banana, né? Que seria super indicado para isso, aquilo. E aí eu busco muitas vezes um olhar nessa medicina chinesa, no tratamento ayurvédico, ou até na dieta do tipo sanguíneo, que apesar de ainda ser fruto de muito debate, né, me ajuda ali muitas vezes a tirar uma dúvida quando eu observo que o tipo sanguíneo do paciente é incompatível com aquele alimento. Mas isso é um outro assunto para um outro dia, Milene. Maravilha, tá ótimo. A gente já fica aqui a deixa para uma próxima gravação, para um próximo episódio. E eu queria agradecer muito por você ter aceito o convite, por ter aqui compartilhado um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência com a gente. E fica o convite para vir falar sobre mais esses outros temas aí e vários outros que você que está assistindo a gente pode sugerir. Coloca nos comentários, nas nossas redes sociais. Se tiver qualquer dúvida ou pergunta que queira fazer para a professora Patrícia, ela está sempre aqui, pertinho de mim. E a gente pode passar para ela, ela vai ter o maior prazer em responder, não é, professora? Com certeza. Né? Estou aqui à disposição e eu que agradeço a confiança e a possibilidade de estar aqui trazendo essas informações. Muito obrigada. Então, esse foi mais um episódio do Saúde em Evidência e nos vemos em breve.